Como é que a gente faz para resistir esses poderes? Principados agem com consciência e volúpia pessoal. Eles são aqueles que, semelhantemente aos demônios que deixaram o Gadareno, que se identificaram como uma legião, como uma coletividade, eles disseram: não nos mandes para fora do país. Por quê? Porque principados desenvolvem relação de pessoalidade cultural com a história, com a civilização de povos, de nações, frequentemente de etnias, quando o espírito do ódio, da amargura, ou do abuso, e da revolta, e da raiva, e da frustração tomam conta de uma nação, essa oquidão é uma invocação a presenças, a legiões, a forças espirituais malignamente muito superiores a esses seres ranqueados de maneira imunda que tentam atravessar as mentes fracas dos seres humanos. Como resisti-los? Como resistir a principados e aos poderes, às potestades? Como? Como não ficar à mercê das forças mediúnicas? Como não se tornar um receptor dessas forças e desses poderes e dessas influências e dessas ações? Eu vejo milhões de contemporâneos meus no Brasil totalmente possuídos pelo poder de potestades malignas dirigidas por principados, indutores de domínios mentais, psíquicos, coletivos e sociais. São pessoas que absorvem, são esponjas de forças espirituais malignas e que servem a ideologias políticas, servem a religiões perversas, servem a intenções homicidas, servem às criações de todas as intenções de domínio e controle sobre os homens, tirando a liberdade e o livre-arbítrio dos indivíduos, quando dominam homens que se tornam dominadores de outros homens e outros seres humanos. Como resisti-los? Aí Paulo diz: estai, pois, firmes. Firmes. Essa é a primeira coisa, uma atitude, firmes. Estai, pois, firmes. Não cultue dúvidas nem vacilações. Eu, por exemplo, não tenho medo de refletir sobre nada, nenhum tema, nem coisa alguma. Sabe por quê? Eu penso sem dúvida e penso sem medo. Esse espigão de Cristo está plantado em mim, no chão da eternidade em mim, de tal maneira que não tem nada nem no céu e nem na terra que me assuste. Nada. Eu sei que nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei isso. Eu não creio, eu sei isto. Essa é a firmeza original. Essa é a essência. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, sem mentira no íntimo. Afaste do seu coração as mentiras, os auto-enganos, os negacionismos. Não lute contra a verdade.
Fuja dos negacionismos. O negacionismo é a mentira adotada como se fosse verdade. É uma rebelião contra a verdade. É lutar contra a lei da gravidade e pular do pináculo do templo. É transformar pedra em pão, fazendo magia. É se curvar diante do poder que não é o poder. Isso é negacionismo absoluto, do princípio ao fim. Então, não aceite. Seja aberto à verdade. A verdade é luz, a verdade é ciência, a verdade é conhecimento, a verdade é descobrimento, a verdade é proteção para aquele que se cinge dela, que se veste dela. A verdade é a cobertura do inconsciente, a cobertura do consciente, é a cobertura do ser essencial, é a verdade, é um pacto com a verdade. A verdade não é uma doutrina, não é um livro. A verdade é Cristo. E em Cristo a verdade é tudo quanto seja realidade, tudo quanto seja ciência. Toda verdadeira ciência é verdade, é realidade, por isso é ciência, senão seria ignorância. Fingindo-vos da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ele está aqui descrevendo a armadura de um soldado romano, aquela blindagem no peito, e que tinha algumas pequenas brechas que eram cobertas pelo escudo, ou às vezes por outros tipos de cobertura, mas a ideia é de que havia uma cobertura no ser, no frontal da vida. E essa cobertura, que chamada aqui de couraça da justiça, para Paulo, ele está falando não de justiça própria, de eu ser superior aos outros, de me achar o máximo, qualquer coisa, meu Deus, esses são os perdidos. A justiça, que é a couraça da justiça, é a da cruz, é a de Cristo, é aquela que vence principados e potestades, como Paulo diz, escrevendo aos Colossenses. Rasga a nossa culpa diante de principados e potestades e nos valida com a justiça de Cristo. Essa é a couraça. É assim que a gente resiste a tudo isso, calçando os pés com a consciência do Evangelho da paz, andando no chão do Evangelho do amor, do Evangelho da paz, do Evangelho da reconciliação, do Evangelho do perdão, passo a passo. Cada passo no chão do perdão, da compaixão, da justiça, da misericórdia, da sinceridade. Cada passo. Essa é a preparação do Evangelho da paz. Cada passo em busca de reconciliação, na direção da pacificação. Esse é o chão da minha vida e tem que ser da nossa. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Eu sou destro, então eu botaria o escudo aqui, no meu braço esquerdo. Eu usaria a espada na minha mão direita. Cada um sabe qual é o seu melhor braço. Por isso não se diz aonde é, só diz que tem que ter o escudo da fé, com o qual podereis apagar a todos os dardos inflamados do maligno. Tá, pá. Tomando sempre a espada
espada do Espírito, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Não é um livro, nem havia esse livro naqueles dias. Era a palavra que a gente cria, a palavra que a gente confessava, a palavra que a gente vivia, a palavra do Evangelho, que a gente pisava nele. Essa é a espada do Espírito. É andar conforme a confissão da fé, na mente e no coração, na essência do ser, tomando sempre a espada do Espírito, sempre, e botando o capacete da salvação, protegendo a mente, com essa certeza absoluta da nossa invulnerabilidade em Cristo. Quando eu visto o capacete da salvação, significa que eu visto a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Eu adoto os pensamentos de Cristo como meus pensamentos. Eu adoto os princípios de Cristo do Evangelho como os princípios das minhas escolhas, das minhas decisões, das minhas atitudes, do meu olhar, das minhas interpretações. E tomando sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, fazendo isso andando em espírito de oração, de súplica por todo mundo, em todo tempo, orando. Meu Deus, a gente perde muito tempo só olhando, observando. Eu garanto uma coisa, dá para olhar, dá para observar, dá para entender, fazendo tudo isso orando. Orando. Orar não atrapalha nada, nenhuma atividade cognitiva. É só você não orar de olho fechado. Se você orar no espírito, orar de olho aberto, meu Deus, às vezes a gente está assistindo um noticiário e tem alguém do lado de lá que acabou de dar uma entrevista há 2 horas, chorando, desesperado, porque o pai morreu, o pai está hospitalizado, a mãe está entubada, e a gente só olha aquilo e diz, ai, meu Deus, que absurdo. Está morrendo na fila do hospital, mas você ora. Pelo menos orar, não é? Chegou a hora, já passou da hora, em muito, que a gente deveria era estar se mobilizando outra vez. Mas as ONGs dizem que as ajudas caíram em 90% em algumas delas. Quanto pior fica, mais os corações pioram em solidariedade. A gente só melhora em solidariedade prática quando a gente começa a orar pelas calamidades, pelas pessoas. Elas vêm com o nome e tudo na televisão, na reportagem. É Marileia. Jesus tem compaixão da Marileia. Não precisa falar, gritar. É na mente, é no espírito, em todo tempo, por tudo, por todos. É uma atitude. E a gente faz isso enquanto estuda, enquanto trabalha, enquanto faz tudo. É um estado espiritual que pode aprender a rodar como se fosse um sistema parasimpático na gente, esse orar em todo o tempo no espírito. E vigiando com toda perseverança e súplica por todas as pessoas que vocês conhecem também. E ele diz, e por mim também, para que eu continue a ter o poder em mim. E aí, depois de vencerem todas essas coisas e de continuar a ser um embaixador de Cristo, não importam as circunstâncias, diz o verso 13, vocês, depois de tudo, vão ainda permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Vão ainda permanecer inabaláveis. Jesus, permite que essa palavra simples tenha sido discernida
e aproveitada. É só o que eu te imploro, que ela tenha sido discernida e que ela seja aproveitada. Em nome de Jesus. Amém e amém.